Nelson, boa noite. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, que você nos desse uma ideia, um panorama da sua origem familiar e a sua formação escolar. Eu queria que você fizesse uma pequeno resumo, uma síntese de quem é você e qual é a sua formação. Boa noite, Maria. Meu nome é Nelson Augusto Bora, eu sou natural de Nova Friburgo, nasci aqui. Nasci num momento em que eu morava em Cantagalo, meu pai foi o primeiro gerente da agência lá, ou foi quem fundou, eu não me lembro. Fico lá até os 3 anos de idade, depois venho para Nova Friburgo, e meu pai vem fundar a agência do Banco do Brasil aqui, né? E aqui eu começo a minha vida, né? Só que até os 6 anos, depois eu me mudo para o Rio de Janeiro, meu pai é convocado pela Agência Central do Banco do Brasil, e eu vou para o Rio de Janeiro, fui estudar no Colégio Brasileiro de Almeida, os primeiros anos, né? Se não me engano, 3 ou 4 anos só, acho que nem isso. Depois eu retorno para Nova Friburgo novamente e vou para o Externato São José, da Conceição Abicalil, né? E vou fazer o primário lá. Faço uma passagem rápida pelo Colégio Anchieta, no primeiro ano ginasial, né? Mas saio, não me adaptei à escola, e vou para o Colégio Nova Friburgo. Lá, sim, eu vou me estudar 8 anos, né? Eu me formo lá, no ensino médio. E dali, um salto para o Rio de Janeiro, né? Faço vestibular, passo para a UF, né? E vou fazer astronomia. Eu gostava muito de ciência, de matemática, física. Fui fazer astronomia. Mas foi um momento muito ruim. Os anos 70 no Brasil foram anos muito difíceis. Eu me decepcionei um pouco com a universidade. Nunca fui um bom aluno, confesso. E aí aceito o desafio de fazer um concurso para a IBM, né? Eu entro para a IBM, fico um pouco tempo na IBM, porque logo depois surge uma oportunidade de eu ir para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a convite deles, né? Vou lá, fiz uma prova, passei, e a Bolsa de Valores foi a minha grande escola, porque foi um momento importante no desenvolvimento da computação no Brasil, né? A Bolsa estava desenvolvendo um projeto pioneiro, que era o desenvolvimento da primeira rede de teleprocessamento da América Latina, né? E eu peguei exatamente esse momento, né? Falando um pouquinho sobre esse tempo, né? Eram computadores grandes, eram mainframes, como a gente costuma dizer, máquinas de grande porte, muito caras, não era qualquer instituição no Brasil que podia ter condição de ter uma máquina dessa, né? A Bolsa de Valores foi uma pioneira nisso. Existiam outras, né? O próprio Banco do Brasil tinha, enfim. Mas eram grandes empresas que podiam ter. E tinham a necessidade de ter, né? E aí fico na Bolsa durante um bom tempo, se não me engano, acho que quase 10 anos. Aí eu saio e vou, a convite do Estado, né? Eu saio para trabalhar no CPDERJ, que era uma fundação que tinha acabado de ser criada, a Fundação Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui para lá, até que transformaram a autarquia, 2 anos depois, se não me engano. E eu passo a ser funcionário público, coisa que não gostei, confesso. Não era muito a minha praia, né? E logo nessa sequência eu sou convidado a trabalhar no DNR. Também estava implantando um sistema importante, né? Que era a implantação de uma rede, né? Dos postos de pesagem que tinha em todas as rodovias no Brasil. Foi um projeto que me interessou, né? E eu fiquei lá 6 anos, se me lembro bem, né? Até que eu resolvo retornar a Friburgo. Volto para Friburgo para montar uma empresa. Essa empresa ela nasce prestando um serviço para a prefeitura, e foi a primeira vez que nós informatizamos a Secretaria de Fazenda em Friburgo. Até então, Friburgo emitia alvará, carnês de acesso eram feitos na mão, né?
Friburgo, nessa época, tinha 35 mil imóveis cadastrados e uma inadimplência de 60%. Né? Nós fizemos o recadastramento de todos os imóveis de novo. Esse cadastro subiu para 72 mil imóveis na época, que eu me lembro, e a inadimplência caiu para 5%. Então, ali a prefeitura trabalhou muito bem os recursos próprios. Né? O governo do Heródoto Bento de Mello. Na época, eram 6 anos de governo. Né? Foi um momento importante, né, no desenvolvimento da cidade. E essa empresa, eu começo a trabalhar para as outras indústrias de Friburgo, que mal conheciam computação. Né? Essa altura, chega no Brasil os primeiros PCs. Né? Inclusive, a minha máquina foi o primeiro PC que chegou em Friburgo. Custou $9.500 a máquina. Tinha um monitor colorido, onde tinha 4 cores o monitor. Né? E eu apresentei numa FEVEST que teve em Friburgo, né? Eu apresentei a máquina, né? E comecei a trabalhar na área de sistemas financeiros, e as empresas se interessavam muito. Esse foi um momento importante para mim em Friburgo. Né? E eu vou aceitar um convite da Bolsa de Valores para retornar à Bolsa. A Bolsa, nesse tempo, estava passando por um momento difícil, e eu vou retornar, eu volto aos computadores de grande porte novamente. Né? É quando existe a grande mudança, né, do Rio de Janeiro para São Paulo. Por quê? Nasce a Bovespa, né? E não sei exatamente por que condições as empresas que negociavam na Bolsa de Valores passam a negociar em São Paulo. Muito provavelmente existia um atrativo nisso, um atrativo financeiro nisso. Né? Se vai uma, vai a segunda, vai a terceira, e o Rio de Janeiro, que era o grande centro financeiro da América Latina, dá espaço a São Paulo. Né? É quando São Paulo realmente aparece, passa a aparecer nesse sistema financeiro. E aí eu saio da Bolsa e volto a Nova Friburgo novamente, né? Um dinossauro mais velho. Né? E nesse tempo eu vou ter um contato com a prefeitura novamente, porque o prefeito, o Heródoto, na época, era o prefeito, me faz um convite. Ele queria um sistema de gestão de saúde pública. Né? E eu vou para a prefeitura, junto com uma equipe, naturalmente, nós vamos pensar num projeto de gestão de saúde pública. Foi um projeto, foi um sonho aquilo. A realização desse projeto, para mim, foi um sonho, porque deu tão certo que esse modelo implantado em Friburgo serviu para o ministro José Serra, um ano depois de implantado o projeto, serviu para que ele pensasse no Cartão Nacional de Saúde. Friburgo foi pioneiro nessa área. Né? Nós cadastramos cada indivíduo, cada friburguense. Né? Eles receberam uma carteirinha. Na hora de marcar uma consulta no Sistema Público de Saúde, ele fazia isso pegando um orelhão, sem botar ficha, porque naquele tempo eram fichas. Ele discava o DDD da cidade de Friburgo, que era 0245, e uma central telefônica na prefeitura atendia, e ele ali marcava, escolhia a consulta. Né? Ficou muito fácil, né, marcar consulta no Sistema Público de Saúde em Friburgo. É exatamente nesse momento, porque a Secretaria de Saúde funcionava em cima do arquivo para a memória do Nova Friburgo. Que eu não me lembro, não era ainda, eu acho que ele não tinha esse nome ainda nessa época. Eu acho que era somente um arquivo. Mas a Secretaria de Saúde funcionava em cima, e eu, toda vez que eu ia trabalhar, eu passava de frente à porta desse arquivo. E a curiosidade fez com que eu entrasse nesse arquivo para conhecê-lo. Né? Acontece uma coincidência também, porque o prefeito resolve, junto com o governo suíço, construir a Casa Suíça de Nova Friburgo, né? Que é uma instituição que existe lá até hoje, muito, muito bonita, inclusive. Por quê? Porque em 1995, os suíços viriam a Friburgo, uma comitiva muito grande, famílias, o governo de Friburgo viria a Friburgo para a inauguração dessa casa.
E o prefeito queria que eu informatizasse essa casa. Puxa, eu preciso que o meu teatro seja um teatro informatizado, que eu possa ter um canhão, que eu possa ter um computador ligado ao canhão. Bah, 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 bah. Eu fiz esse projeto para ele, nós implantamos, mas isso me levou para. Eu já estava com um pé dentro desse arquivo. Eu virei para o prefeito e falei assim: prefeito, eu vou fazer um CD sobre Friburgo. Eu vou digitalizar algumas fotografias do arquivo, digitalizar algumas páginas de jornal, digitalizar alguns áudios, né? E fiz no CD-ROM. Esse CD-ROM se chamava Nova Friburgo, 177 anos, em CD-ROM. Foi um, foi um trabalho pioneiro. Na época, a maioria das pessoas não sabia o que era um CD. Tinha gente que chegava em casa com CD e colocava num player para tocar uma música, como se fosse tocar uma música. E o disco não funcionava assim. Isso é para botar no computador, mas eu boto no computador aonde? Os computadores da época não tinham drive de leitura CD-ROM. O CD-ROM era um negócio, era um dispositivo que tinha acabado de surgir no mercado. Mas mesmo assim nós fizemos o CD. Esse CD foi patrocinado por um empresário da Stan Metalúrgica, que era o René Pegaitas. Quando falamos do início desse projeto de digitalização do arquivo para a memória, esse marco inicial para mim é esse CD. E foi a minha primeira experiência na área de digitalização. Isso no ano de 1995, que é quando esse CD foi lançado. Com que equipamentos você trabalhou para fazer essa digitalização? Essa digitalização, na verdade, em 1995, eu já tinha passado por essa experiência, né? Na época, os scanners eram muito ruins, não eram scanners com muita resolução, né? Então, eu usei parte de scanner, usei máquinas fotográficas com um pouco mais sofisticadas, né? As gravações de áudio eram difíceis de fazer, porque muito do acervo do arquivo para a memória, por exemplo, lá eles tinham discos de 78 rotações, né? Discos ainda de baquelite, né? E digitalizar aqueles discos, na época, foi uma grande dificuldade. Alguns, né? Eu tive que arrumar um equipamento que pudesse colocar aquele disco e fazer com que ele rodasse em 78 rotações. Eu me lembro que, na época, eu não consegui esse. Gravei com 33 rotações. O áudio ficou horrível. Eu tive que corrigir essa velocidade depois de digitalizado, né? Eram gravações de propaganda das rádios antigas de Friburgo, né? E acabou, mas deu certo, né? Tudo aquilo deu certo. Bom, isso em 1995. Eu vou retornar ao arquivo somente em 2006, quando eu quis fazer a primeira experiência de digitalizar um caderno de jornal, coisa que eu não tinha feito anteriormente. Fotografava algumas páginas, mas digitalizar um caderno inteiro eu não tinha feito. E eu fui fazer isso na casa de um tio chamado Jaime Jacu. E nós fizemos lá o primeiro laboratório de experiência para digitalizar um jornal. Eu tenho fotografia disso, é muito engraçado, porque era um banquinho de cozinha, onde o jornal ficava aberto com as folhas presas por pregador de roupa. Olha, era a coisa mais maluca do mundo, né? Mas deu certo. Não utilizei a digitalização, esses arquivos que foram digitalizados não foram usados em momento algum, né? Mas foi uma experiência, né? A partir dali, eu tive certeza que era possível digitalizar aquele arquivo, digitalizar o arquivo todo. Isso ficou na minha cabeça, né? O que eu não sabia era exatamente o que eu ia fazer com esse arquivo digitalizado, né? As pessoas me perguntavam muito. Eu me lembro que em 2009 o Heródoto ganha a eleição, volta para a prefeitura de Nova Friburgo. Eu fui na casa dele para fazer uma visita, tomei café com ele, né? Café da manhã, e falei para ele: você ganhou a eleição, em janeiro você assume e você vai me colocar dentro do arquivo para a memória, como diretor. O que você vai fazer lá? E eu fui muito sincero com ele nesse momento, que eu disse para ele: eu não faço a menor ideia. Eu vou digitalizar aquele arquivo todo. Ele já sabia o que era essa digitalização, por conta do CD-ROM,
No final do ano de 2009, o volume digitalizado já era imenso, muito grande, né? Com a ajuda de um outro empresário em Friburgo, foi o Joilson Vermelinja, nós conseguimos comprar 2 scanners alemães de altíssima resolução, né? Que foi o que permitiu com que a gente digitalizasse um fundo de manuscritos guardado no Promemória, que eu acho que é a documentação, uma das mais antigas que nós temos, né? Que é o Fundo da Administração de Nova Friburgo. E tudo isso foi feito nesses 2 equipamentos, né? E começou uma nova preocupação, que era aonde guardar todo esse acervo digitalizado. Era muito grande. Eu tenho uma gaveta aqui, nessa escrivaninha que está aqui, tem uma gaveta cheia de HDs. HD de 1 tera, HD de 2 teras, HD de 500 gigas. Na medida que eu ia enchendo esses HDs, eu ia apanhando outros, comprando outros, e todo esse acervo foi ficando nesse monte de HD. E para quem trabalhou nessa área, usando com as experiências que eu já tinha, aquilo realmente era uma insanidade que eu estava fazendo. Eu não tinha como utilizar aqueles. Como eu ia acessar aquele arquivo digital? Ficou uma coisa louca. É quando chega, chega ao Brasil a computação em nuvem, né? E na época as pessoas não sabiam exatamente o que era isso. Até pelo nome, né? O nome confunde bastante. Da computação em nuvem, que é isso, né? E eu adquiri uma plataforma do Google, né? Eu compro uma plataforma do Google para ter espaço na nuvem onde eu pudesse despejar todos esses arquivos. E vem a próxima grande preocupação, que era eu quem pagava por essa plataforma, né? E eu aí já estava com chegando aos meus 70 anos, né? Fica uma coisa preocupante na minha cabeça, né? Ainda em 2009, eu pedi a um amigo em Friburgo, Rafael Jacu, que era irmão do Jaime, meu tio, né? Pedi ao Rafael que fizesse uma homenagem a Teresa. Teresa foi a grande propulsora do arquivo. Ela foi a grande responsável por juntar todo aquele material. Jornais antigos, fotos antigas, áudio. Era a preocupação dela a organização daquele arquivo. E eu pedi a ele que fizesse uma. Eu queria fazer uma homenagem a ela, mas eu não queria eu escrever, eu queria que ele escrevesse para mim. E ele escreve um texto muito bonito, e ele termina esse texto dizendo: se não for egoísmo exagerado da minha parte, para o bem da memória e da história de Nova Friburgo, eu gostaria de pedir a Deus que Teresa fosse eterna, né? Nessa época ela já estava bem idosa, as pessoas já começavam a dizer que o responsável pelo Promemória era o Nelson, né? Quer dizer, fica aquela tentativa de eu substituir a Teresa, né? Nessa proposta de manter o arquivo. Eu achei aquela ideia muito ruim, né? E aí eu retorno novamente ao gabinete do Heraldo. Falei, preciso muito falar com você. Sento na mesa, eu me lembro que eu dei um tapa na mesa, quase acertei a mão dele, e falei, eu quero uma instituição para guardar aquele arquivo, e hoje eu conheço bastante aquele arquivo tem muito valor. Não pode ser as pessoas. Não pode ser eu, não pode ser a Teresa, quem mais que queira. Tem que ser uma instituição, né? Uma instituição que seja pública, porque aquilo é um bem público, mas que, ao mesmo tempo, seja autônomo, não tenha tanto vínculo com a prefeitura, né? E assim nasceu a Fundação Dom João VI. Ela é exatamente isso. Ela é regida por um conselho de administração, cujo presidente do conselho é sempre o prefeito em exercício, e aí a prefeitura para. A partir daí, quem rege a instituição é o conselho, né? O presidente da fundação é escolhido a partir de uma lista tríplice, que o conselho determina. Essa lista tríplice é entregue ao prefeito, e dentro daqueles 3 nomes, o prefeito escolhe o presidente, né? Isso foi o máximo que a gente conseguiu fazer, em termos de autonomia. E funcionou.
eu fiquei preocupado com todo esse acervo. Na época já eram 3 ou 4 terabytes de dados digitalizados, guardados em nuvem, paga por mim. Não podia ser assim, né? E eu fico os próximos 2 anos tentando conversar com o Google, tentando abrir uma porta no Google para dizer, olha, isso é de extrema importância, né? Eu gostaria muito de ter o Google como parceiro desse projeto, a Fundação do João Sexto. Foram 2 anos ali, abre porta, fecha porta, abre-se outra, né? Até que em 2014, a Fundação do João Sexto foi a primeira instituição brasileira a conseguir uma parceria com o Google. Hoje, ela faz uso de toda a plataforma de tecnologia do Google e não tira um centavo do bolso, né? O Google é o melhor parceiro da Fundação hoje, né? Tudo que se fez a partir daí se fez com a ajuda do Google. A quem não consiga entender isso ainda, ou não consiga dar o valor exato do que representa isso, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu pedi ao Google um relatório. Eu queria saber o quanto, em 2020, a instituição tinha ganho em recursos. E o Google rapidamente providenciou isso e falou assim, olha, em 2020 vocês usaram $250 mil. Isso é $250 mil. Foi um trabalho pioneiro? Deve ter sido. Eu não consegui vislumbrar outros, né? Sistemas de pesquisa por busca por conteúdo, né? Você tem um acervo de jornais imenso, você digitar um argumento e ele trazer em todos os jornais onde aparece aquele. Isso foi uma vitória, né? Eu me lembro que nas apresentações que eu fazia, eu usava como argumento o meu sobrenome, porque foi uma surpresa para mim quando eu testei esse sistema e eu digitalizei Borer, né? E ele foi buscar nos jornais, ele trouxe a nota do meu nascimento. Porque em 1950 eu estava em Cantagalo, meu pai era gerente do Banco do Brasil em Cantagalo, era uma pessoa muito importante, e assim que eu nasci, o jornal Cantagalo deu a notícia. E esse jornal de 1950 nós tínhamos no arquivo, e eu digitalizei. Quer dizer, foi uma conjuntura. Eu fiquei de uma felicidade enorme quando eu achei uma notinha pequenininha falando sobre o meu nascimento. Eu jamais teria visto aquilo se aquele jornal não tivesse sido digitalizado. E daí para frente vieram. Eu costumo dizer que o currículo da Fundação é um currículo pesado. Apesar de ser uma instituição muito nova, muito pequenininha, mas o currículo dela é muito pesado. Eu posso mesmo falar de um fato importante que aconteceu, 2 fatos importantes que aconteceram, que passaram por mim. Um deles foi quando um professor já falecido, professor Helênio, ele, ele chega um dia no arquivo e pergunta para mim, Nelson, se eu trouxer um jornalzinho escolar, você digitaliza para mim? Eu falei, digitalizo, professor, pode trazer. Ele falou, são muitos. Eu falei, não tem problema, que jornal é esse? Eu falei, é a Aurora Colegial, que era um jornal estudantil, foi o primeiro jornal estudantil que eu tive notícias, feito pelos alunos do Colégio Anchieta. Eu falei, pode trazer que eu digitalizo. E como eu fazia a digitalização e em seguida fazia o que hoje se chama de OCR, que era uma leitura do conteúdo do jornal, exatamente para poder alimentar o sistema de pesquisa, né? Eu também tinha curiosidade de ler os jornais. Então, eu e um outro colega que trabalhava comigo, o Roberto Nogueira Roma, nós líamos esses jornais. E um belo dia ele chegou para mim e falou assim, Nelson, dá uma olhada nessa crônica. Era uma crônica muito bem escrita, maravilhosa, cujo título era Vida Nova. Eu li aquela crônica, chegou no final, fui ver a assinatura, Carlos Drummond de Andrade. Pela data do jornal, ele tinha 16 anos quando ele escreveu aquilo. E você já podia notar a veia literária, né? Que saltava da pele, né? Eu procurei, na época, o dono do jornal, em Friburgo, que era o Voz da Serra, e falei, eu acho que eu estou com uma bomba na minha mão,
Aí falei do achado, e ele falou assim, isso é muita areia para o meu caminhão, eu não tenho ninguém aqui que possa fazer qualquer tipo de trabalho em torno de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ligar para o meu primo, e ligou para o primo dele, que era o Zueni Ventura, do Jornal Globo. O Zueni ligou para mim, eu passei as crônicas para que ele pudesse ler, nós achamos na época 10 crônicas de Carlos Drummond, e ele perguntou para mim, o que você quer? Eu falei assim, eu estou fazendo um trabalho de digitalização muito importante, a Fundação Dom João VI é uma instituição que nasceu agora, nós estamos fazendo um trabalho aqui que é pioneiro, ao meu ver, e eu queria que as pessoas entendessem um pouco melhor o que é isso. De repente, fazer uma matéria pequena sobre esse achado no caderno Prosa e Verso. E ele virou-se para mim e disse, não, no Prosa e Verso não, Nelson. Esse achado é tão importante que isso aí é matéria para a primeira página do primeiro caderno. E aquilo fez um boom na Fundação Dom João VI, quando eles puseram na primeira página do jornal, do primeiro caderno do jornal, embaixo da palavra Globo, Carlos Drummond de Andrade, meus primeiros escritos. Isso foi um acontecimento e tanto. O outro, não menor do que esse, foi quando a Fundação Álvares Penteado, eu não me lembro agora o nome lá da diretora ou da pessoa que me ligou, eles estavam produzindo um livro sobre Joaquim Nabuco. O título do livro era Joaquim Nabuco, o Valor da Palavra Empenhada. Aquilo era um livro do próprio Congresso Nacional, né? E quem estava produzindo esse livro era essa Fundação Álvares Penteado. Mas eles não tinham nada da vida infantil e da vida estudantil de Joaquim Nabuco. Nem na Fundação de Joaquim Nabuco se tinha isso. Vocês têm alguma coisa aí? Porque nós soubemos que ele passou por Nova Friburgo. E eu virei para essa moça e disse, não, temos sim. Você sabe que escola ele estudou? Eu falei, sei. Você tem foto dessa escola? Eu falei, tem. Como é que ele chegou aí? Eu falei, quem trouxe ele foi o Barão de Totos Foz. Você tem foto desse barão? Eu falei, tem. Eles foram, e eu tinha tudo. E nós passamos a fazer parte desse livro, né? A Fundação Dom João VI está lá, do lado do nome do presidente do Congresso Nacional na época, que era Michel Temer. Esse foi um outro boom. A partir daí, eu comecei a perceber que um arquivo ele é uma grande fossa abissal, né? Tem coisas guardadas dentro dele que você não faz a menor ideia. E a melhor maneira de se mergulhar nesse abismo é digitalizar o arquivo, né? E tudo isso ia acontecendo e impulsionando a gente para frente. Essa questão da preservação estava bem claro na minha cabeça a partir do momento que eu entrei no Arquivo Pro Memória na primeira vez. Eu, quando comecei a folhear os jornais, eu comecei a perceber que algumas páginas tinham sido cortadas com gilete, uma fotografia de uma pessoa. As pessoas iam lá pesquisar e tiravam pedaços do jornal e levavam. Naquele tempo você não tinha celular, você não tinha como fotografar. E isso foi uma coisa que me tocou muito. Então, apesar de eu não saber exatamente o que eu ia fazer com todo aquele conteúdo digitalizado, uma coisa naquele momento estava certa para mim, né? Era a questão da preservação. Se eu digitalizar e der acesso a esse acervo digital, eu vou dar chance ao material original de ficar guardado em melhores condições, né? E nós fizemos isso desde o início. Na medida que os documentos, por exemplo, esse fundo de administração, eles foram acondicionados, guardados em papel alcalino, dentro de caixas muito mais bem, que antigamente ficavam naquelas caixas box, e elas eram guardadas em pé, e o papel ia se dobrando ali dentro, por força da gravidade, né? Então, nós compramos caixas box onde os documentos ficavam deitados, né? Todos eles foram lidos, foram catalogados, não? A gente sabia exatamente a necessidade dessa catalogação, apesar deles não serem mais acessíveis, né? Mas você tinha que ter um método que permitisse com que você, a partir do documento digital, pudesse retornar ao original. Vamos supor que em determinado momento eu perdesse aquele arquivo digital. Tenho que digitalizar novamente. Onde está esse arquivo?
Onde está essa página? Onde está esse documento? Né? Eu tinha que ter condição de fazer esse retorno. Né? Então, tudo isso foi pensado nesse início. Né? Tanto a preservação, os jornais embalados em papel alcalino, ninguém tinha mais acesso. Né? Eu quero ter acesso a isso. Você tem acesso a isso na tela do computador, de maneira muito mais prática, muito mais fácil. Né? Quer dizer, tudo isso ficou. Isso foi um aprendizado. Maria, eu posso dizer que nesses anos todos de digitalização, eu fui o, eu fui o, eu fui aluno, não é? Eu não era mestre nisso. Eu conhecia a parte de computação, mas pegar aquele arquivo, digitalizar e tornar aquele acervo, o acesso público, bastante, isso para mim foi um aprendizado. Né? Hoje, se você me perguntar esse processo de digitalização, Nelson, como é que você enxerga isso hoje? Com toda essa experiência que eu passei. Eu digo para você o seguinte, se você tiver um arquivo, e se você quiser digitalizar esse arquivo, eu vou lhe dar uma lista de pelo menos 10 itens. E posso garantir para você que digitalização vai ser o último item. Existe uma série de outras coisas hoje muito mais importantes. O que me atrasou muito dentro desse... Eu podia estar muito mais adiantado na digitalização desse arquivo. O que foi que me atrasou muito? O arquivo não estava organizado como arquivo. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu digitalizava, a necessidade de se organizar os originais. Nós fizemos, na verdade, 2 trabalhos. Né? Uma organização do arquivo, à medida que a gente podia organizar, com os meios que a gente tinha para organizar, e a digitalização propriamente dita. Né? Além da guarda do acervo digital, do sistema todo que vinha depois disso, né? Para que as pessoas pudessem ver em casa. Naquele tempo não tinha internet. Olha que coisa, como é que eu ia conseguir difundir? Eu me lembro que dentro da sala, lá nós tínhamos alguns computadores onde as pessoas podiam chegar e olhar. Eu tinha uma intranet dentro do arquivo, né? Onde os computadores se comunicavam, mas internet, site, né? Hoje você entra dentro do site da fundação, está tudo lá, né? Bonito, né? Mas isso agora. Lá atrás, em 2009, era muito difícil tudo isso. Então, isso foi um processo. Então, hoje eu digo o seguinte, você tem que pensar, primeiro, na organização do arquivo. O arquivo está organizado, não está, tem que estar organizado. Organize primeiro. Né? Faça o seu arquivo funcionar como ele deve funcionar fisicamente. Né? O segundo passo, pense aonde você vai guardar esse acervo digital. De que maneira você vai acessar esse acervo digital? Porque se isso não estiver muito claro, você acaba botando esse acervo digital numa prateleira muito mais difícil de ser acessada. Né? E as pessoas... Ou seja, você não vai conseguir difundir esse arquivo. Né? Tornar esse arquivo acessível, o acervo digital. E o seu arquivo físico vai continuar funcionando com as mesmas dificuldades que tinha antes. Né? Então, essa lista é muito grande. Eu não sei pontuar aqui exatamente, mas aí perto de 8 a 10 itens. Eu boto na frente, né? Boto como prioritários antes de você fazer a digitalização propriamente dita. Né? Eu queria que você falasse também, eu acho importante dar destaque a isso, são a questão do site, né, dos sites, que foi uma outra experiência que você também desenvolveu e foi, de uma certa maneira, pioneiro, né, porque as instituições não tinham sites, né, eram poucas, e já colocava no site algumas coisas, mesmo que você disse, não tinha nada. Tinha, né, você tinha fotos, você tinha uma coisa que era dentro das possibilidades do seu tempo, né? Mas você tinha. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse desenvolvimento, que é uma coisa que também está ligada, né, com a sua experiência, né, profissional, que, de uma certa maneira, é um desenvolvimento de uma parte de software, não é o hardware. Né? Então, eu acho que isso é importante também. Você, quando lida com tecnologia, você tem que estar preparado para uma coisa chamada evolução. Né? E você, quando parte do pressuposto que tudo que eu... Por exemplo, o primeiro site que a gente fez, eu me lembro, era um site horroroso. Por quê? Eram os recursos que se tinha na época.
Você vai evoluir a partir do momento que aquela tecnologia começa a evoluir. Era quase que impossível eu colocar um áudio na internet, porque vamos lembrar que a comunicação naquele tempo era por linha de escada, né? Você usava o seu canal de telefone, tinha um modemzinho lá que ia discar o número do telefone para você acessar o teu provedor, né? Era uma conexão muito lenta, não tinha como se ouvir áudio. Hoje você vê filmes na internet. O salto é muito grande. Você tem que estar preparado para acompanhar essa evolução. Por quê? Senão você acaba ficando obsoleto, não é? Na metade do caminho. E fica obsoleto assim, ó, muito rápido. Né? Eu costumo dizer que a minha profissão é ruim por causa disso. Você chega depois de um tempo, olha para trás e fala assim: puxa vida, na minha vida, tudo que eu fiz ficou obsoleto. Não tem nada que fique. Entendeu? Então você tem que estar acompanhando tudo isso. Por exemplo, agora eu fiquei muito preocupado. Eu me lembro quando eu comecei a digitalizar, consultando você, consultando pessoas ligadas à área, né? Falava, não, né, vamos fazer arquivos TIFF. Né? O arquivo TIFF era o melhor arquivo que se podia ter para se guardar uma imagem digitalizada. Hoje eu estou dentro de um processo, né, no acervo da Fundação Dom João VI, de acabar com os arquivos TIFF, porque eles ficaram obsoletos. Muito das tecnologias que hoje se tem não leem arquivo TIFF. Então, ficou uma coisa muito complicada. E você, quando pega o seu arquivo e coloca ele na nuvem, eu estou mandando um arquivo XYZ. Esse arquivo vai ser transformado. Quem transforma isso é o Google. Coloca o arquivo num formato específico dele, que a gente não sabe qual é. Quando esse arquivo volta para a gente novamente, ele volta sempre no formato que você enviou. Então, por exemplo, se você pega um arquivo JPEG e faz um upload dele para a nuvem, ele é transformado num arquivo chamado JP9, que eles chamam JP9, né? Que é um arquivo muito bem compactado, sem perda de dados. Ele é quase um arquivo TIFF, só que compactado. Né? E quando ele desce, o processo é refeito novamente, ele volta para você no arquivo JPEG. Né? E assim com tudo, o vídeo, a mesma coisa. Você, quando manda um vídeo para a nuvem, ele é compactado. Se essas empresas que trabalham em computação em nuvem não fizessem isso, eles não teriam espaço suficiente para guardar tudo que normalmente se guarda hoje na internet, na web. Né? O que será do meu sistema, do sistema da Fundação Dom João VI, nessa guarda e difusão com a chegada da inteligência artificial? Ela já faz algumas coisas boas para mim? Faz. Né? Então, por exemplo, hoje eu digitalizei 300 páginas de um livro, tomo da igreja Matriz. Né? Essas páginas, esses arquivos eu trago para casa, faço o recorte dessas páginas, página por página. Isso não tem que ser um processo automático, você tem que fazer um por um, são 300. Mas depois você tem que dar um tratamento a essas páginas, para que eles ganhem leitura. Né? Às vezes você pega uma página já amarelada, a tinta perdeu um pouco da cor, fica difícil a leitura. Então, ele passa por um processo de recuperação dessa leitura. Quem é que faz isso para mim hoje? Inteligência artificial. Eu simplesmente peço para ela, olha, tem uma pasta aqui com 300 arquivos, e eu quero que que esses arquivos, que essas imagens fiquem o mais nítido possível. E ele vai e trabalha aquilo para mim. Enfim, isso aqui é preciso ter atenção a isso. Né? Esse é o pós-digitalização. Né? Como é que o seu sistema de difusão vai evoluir? Então, por exemplo, dentro da fundação, uma ideia que a gente aderiu é de nunca ter um programa de terceiro lá dentro. Quando se fala, não, vamos fazer um programa, fulano de tal vai construir um programa. Não, não quero. Por quê? Esse programa muito provavelmente vai ficar obsoleto um dia. E essa pessoa que escreveu esse código, um programa às vezes simples, tem 3.000 linhas de código. Essa pessoa provavelmente você não acha mais ela e não vai ter outra pessoa que leia aquele programa. Você vai ter que abandonar aquilo. Isso vai te causar um problema no futuro. Então,
hoje, tudo que a gente utiliza dentro da Fundação, nessa parte de sistema, Maria, são recursos doados pelo Google. E por que eu faço isso? Porque eu sei que o Google vai evoluir para mim. Essa é uma preocupação a menos para mim, a questão da evolução. Porque ele, à medida que ele vai evoluindo a minha base de informação que está lá em cima. Ela segue também no mesmo ritmo. Isso é muito importante, né? A Fundação ela existe já há 15 anos. Em momento algum, a partir do Google, dessa parceria com o Google, nós ficamos com um sistema obsoleto dentro de casa, né? O Google está sempre evoluindo, me dando novos recursos. Nelson, você pode fazer assim, assado agora. Então, por exemplo, até ano passado, nós tínhamos várias contas, né, guardando o arquivo. Por quê? Cada conta tinha, no máximo, de espaço 30 gigas. E o meu arquivo ele é muito maior do que isso. Então, eu tinha uma conta para periódico, tinha a conta 2 para periódico, a conta 3 para periódico, a conta 4 para periódico, a conta 1 para fotografia, a conta 2 para fotografia. Era 30 gigas, mais 30 gigas, mais 30 gigas. O meu arquivo se espalhava por várias contas. E isso cria uma dificuldade na gestão do catálogo, porque o catálogo tem que saber onde estão esses arquivos, seja em que conta estiverem, né? A partir de janeiro, se não me engano, ele entregou à Fundação 100 terabytes de dados. Ou seja, eu não tenho mais limites de 30 gigas por conta. Então, todo o meu arquivo agora vai poder ser reunido numa única conta. Isso vai facilitar o quê? Pesquisa. Entendeu? Então, tudo isso vem nessa bagagem do pós-digitalização, né? Por isso que é importante o arquivo público municipal. Por quê? Porque você... e o sistema de gestão de documentos. Nos arquivos públicos municipais, você tem tabelas de temporalidade, você tem plano de classificação. Quando você faz isso, dos arquivos correntes, intermediários, quando chegar o arquivo permanente, só chega aquilo que é já classificado como documentação permanente. Nessa última visita que o Paulo Quinals fez, né, que nós conversamos, saímos para jantar com ele, e ele foi muito importante, quando ele disse para mim assim, a Fundação Dom João VI não é o arquivo público municipal, mas ela pode ter esse papel de arquivo próprio. Essa é a nossa luta, né? E a lei já está aí, ela já foi aprovada. Vamos tocar para frente, né? Eu, durante esse tempo que eu digitalizei o arquivo, eu também fui digitalizar outros arquivos privados. Você presenciou isso na digitalização lá do acervo acadêmico da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que fechou as portas depois de 64 anos, né? Agora a digitalização dos livros tomo da Igreja da Paróquia de São João Batista, que é uma das documentações mais antigas de Friburgo. Né? Existem documentações, Nelson, que você, obviamente, reconhece como de valor permanente, né? Isso. Você já sabe que aquilo é de valor permanente, não há dúvida. Né? Essa questão, por exemplo, da documentação da igreja, ela é uma coisa que está prevista, né? Que deve ser preservada, porque ela foi, né? Até a República, a igreja era parte do Estado. Isso. Então, a documentação de nascimentos, casamentos e tudo mais, essa parte toda é o quê? Documentação pública. A Fundação está sempre de portas abertas, né? Para esse estudo, para viabilizar determinadas iniciativas, né? Nós temos espaço para isso. Que a gente cumpriu, eu acho. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que nós falamos tudo.